Quando a gente iniciou a gestão, nós tínhamos três desafios. O primeiro era a pandemia, que a gente entende que enfrentou com bastante maestria, trouxemos um projeto de vacinação para Toledo, otimizamos as nossas estruturas e o nosso RH para atender a população, e Toledo foi inclusive reconhecido nacionalmente por esse enfrentamento. O segundo desafio era as filas da Central de Especialidades, né, que acumularam com a pandemia, que sempre foram muito grandes, e a gente tem trabalhado bastante nessas filas, como eu já falei, a gente já reduziu. Mas o terceiro e provavelmente maior deles é o hospital regional, né? Porque ele ficou estigmatizado com o tempo. Como tu mesmo fala, 20 anos de história, 10 de construção, e aí adequa, enfim. Todas essas questões estigmatizaram e ficaram em volta dele. E ao mesmo tempo eu pego o gancho do que a Zunei falou em relação à espera dos pacientes, porque hoje na nossa UPA, o tempo de permanência de um paciente na UPA, ele deve ser no máximo de 24 horas. E depois esse paciente ele precisa alcançar um leito hospitalar. E hoje nós temos pacientes que ficam 10, 12, 15 dias na nossa UPA. E eu sou muito acessada durante a semana e durante o trabalho em relação a isso. Muitas vezes a gente explica, né? Olha, nós estamos prestando atendimento ao paciente. Muitos pacientes acabam, inclusive, fazendo todo o seu tratamento na UPA, que não deveria ser dessa forma, mas acontece, porque eles não conseguem acessar o leito. Então, o hospital regional, ele não vem só para melhorar a situação, mas ele vem também para resolver alguns gargalos que hoje a gente tem, né? Cirurgia ortopédica mesmo é um desses gargalos. Muitas vezes os pacientes que precisariam de uma cirurgia que precisaria ser feita de imediato, nas primeiras 24 ou 48 horas... Tá, parceiro? Esse ar-condicionado tá me... Já desliguei o ar. Muito obrigada. Eu passo muito frio, eles são impressionantes. Eu vou pra Mas, reunião... eu não ouvi uma garota assim desse jeito. Assim, não, então, sabe, mas sabe o que acontece? Eu tô morando aqui há 11 anos, né? Então eu já não sou mais gaúcha. Meus pais, inclusive, quando vêm me visitar, eles brincam. Mas tu tá passando um frio que tu não passava no Rio Grande do Sul. Eu desacostumei. E eu passo muito frio. Eu vou nas reuniões da prefeitura, eu sempre levo casaco, porque eu passo frio. Mas enfim, obrigada por desligar, porque me deixa um pouco mais confortável. Obrigado. Mas enfim, então o hospital ele vem, sim, obviamente que a gente entende que não vai resolver todos os problemas, mas ele vem para melhorar muito isso. Ele vem para ser uma estrutura complementar ao que, por exemplo, o Hospital Bom Jesus já faz. E nós fomos muito felizes nessa conversação com a Secretaria de Estado da Saúde e com os municípios da 20ª Regional de Saúde, no sentido de estabelecer a vocação do hospital de forma que fosse complementar. Então, a gente entende que precisa muito mais do que isso, e fico feliz com as notícias do Bom Jesus de ampliação, para poder resolver o problema da região. Mas a abertura do hospital vem sim para humanizar mais a nossa saúde, porque vai possibilitar que muitos desses pacientes que hoje ficam 8, 10 dias, eles consigam alcançar um leito hospitalar, principalmente para a questão cirúrgica, que é a vocação do hospital, né? Não tanto clínica, mas principalmente cirúrgica. Naquela entrevista, provavelmente eu devia te falar que a gente não podia falar em datas, porque nós estávamos tomando pé de tudo aquilo. E eu me lembro muito bem que quando iniciou 2021, nós fomos lá para conhecer o hospital por dentro. Eu particularmente não conhecia antes, não era aberto, né? E o hospital tinha muitos locais que ele ainda estava tinha áreas que estavam com reboco, né? Porque foi feito toda a readequação. Aqui, ó. Muito obrigada. Então, foi feito toda a readequação na época, precisou adequar também rede de gás, refazer gesso, enfim. E eu me recordo que eu e a equipe, né? A gente tem uma equipe sensacional na Secretaria de Saúde. Às vezes eu fico até sem graça de falar porque a nossa equipe é muito boa, muito completa. Então, nós fomos como equipe lá para ver, para entender, para começar a planejar, para começar a entender qual rumo que a gente ia tomar, e a gente pensava, meu Deus, nós vamos ter que trabalhar muito. E realmente, assim, esses últimos 2 anos foi de muito trabalho, um trabalho que eu considero particularmente, assim, muito técnico, extremamente técnico, e também muito acertado e transparente.
A gente tinha reunião toda sexta-feira, com todos... Aberta, inclusive. Aberta para a imprensa, para os vereadores, para a sociedade organizada, para quem quisesse participar, com todos os secretários e técnicos envolvidos na abertura do hospital. Eu até hoje não vi em repartição pública nenhuma, nem em órgão público, a maneira da gestão em deixar com que a sociedade participasse a todo momento. Parabenizei, inclusive, o prefeito pessoalmente lá durante uma dessas visitações, mostrando exatamente a lisura do trabalho, da conclusão, porque realmente, diante de tantas incertezas, de projetos errados, de erros técnicos, inclusive, eu me fiz vários questionamentos, né? Foram 2 ex-prefeitos que eram engenheiros que fizeram aquilo lá com um monte de erros infantis. Erros muitos infantis. Mas não vamos entrar nessa questão, porque eu entendo que a saúde pública hoje ela tem que ser priorizada com essas ações. Hoje eu fiz questão de conversar contigo um pouco mais sobre números, questão técnica, questão médica, e eu quero trazer o prefeito aqui para a gente falar sobre a obra em si, sobre números de forma diferente. Estrutura física funcional. Mas a minha preocupação, eu acho que é a preocupação de todo cidadão toledano, é o seguinte. Bom, a empresa gestora foi homologada ao contrato. Foi assinado. Chama-se Ideias, tá? Ela vai começar a operacionalizar quando? Vai ter o que funcionando? Perfeito. Então, a partir do momento da homologação do contrato, a partir do momento da homologação da licitação, vem se faz o contrato, né? O contrato a gente já tem a minuta, mas ele vai ser confeccionado, me recordei a palavra agora, a gente tem a confecção do contrato e a assinatura. Da assinatura do contrato, a empresa tem 90 dias para colocar em prática, em funcionamento, os serviços mais simples, por exemplo, serviços de diagnóstico, de exames, e 120 dias para colocar, então, em funcionamento os serviços mais complexos, que seria a UTI e o centro cirúrgico, né? Então, são 4 meses para centro cirúrgico e UTI, que são os serviços mais complexos do hospital, estarem em funcionamento a partir da assinatura do contrato. Então, agora a gente já pode começar a falar em datas. Dá para falar alguma, né? Digamos assim, Agora sim. 120 dias, então, né, Kleber? Nós vamos ter setembro, outubro. Quer dizer, dá para chegar novembro, para dizer assim, certeza, então. 4 a 5 meses. Vamos colocar alguns empecilhos, porque realmente agora não tem nem Ministério Público para encher o saco. Me desculpa.